Oi, gente! Fala, fala, galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. E se eu tô falando baixo, vocês já sabem, a minha filha tá dormindo, meu filho. Então, para que eu consiga gravar esse vídeo, não posso berrar. Então, vamos lá. A proposta de hoje é sobre os indígenas, a desvalorização dos povos indígenas no Brasil e a banca Enem. Vamos lá, vamos ver o que a Fia escreveu. Em 1500, Pedro Álvares Cabral anunciou para a coroa portuguesa o descobrimento de novas terras. No entanto, o território, hoje denominado Brasil, descoberto por Cabral, já era habitado por um povo, os indígenas, que, por sua vez, foram ignorados e desvalorizados de maneira cruel. Grande parcela foi morta, mutilada ou açoitada. Sob esse viés, é notório que a desvalorização do grupo nativo se perpetua mesmo após 522 anos, posto que esse povo se encontra vulnerável em meio à sociedade, que provoca o genocídio cultural e a invasão das terras indígenas. Olha só, a sua introdução ela tá muito confusa. Veja bem, você trouxe aqui a questão do descobrimento do Brasil. Daí você falou que já era habitado por indígenas. Aí você começou com um que, por sua vez, aqui indicou uma fragmentação, tá vendo? Você colocou um ponto final onde deveria ser uma vírgula. E aí, ó, que por sua vez, né? E aqui tem um errinho ainda, né? Comeu uma letrinha. Foram ignorados e desvalorizados de maneira cruel. Grande parcela foi morta, mutilada ou açoitada. Como você sabe disso? Como você sabe disso? Quais são as fontes dessas informações? Tá vendo? Você está trazendo uma abordagem muito superficial. E aí você vem, ó. Sob esse viés, é notório que a desvalorização do grupo nativo se perpetua mesmo após 522 anos. Como você sabe disso? Posto que esse povo, e aí mais uma vez o seu usou aí a conjunção subordinativa, esse povo se encontra vulnerável em meio à sociedade, que promove o genocídio cultural e a invasão das terras indígenas. A sociedade promove a invasão? A sociedade promove o genocídio cultural? Então, o que a prof quer que você faça, meu amor? Eu quero que você reorganize a sua introdução, tudo bem? Eu quero que você reorganize a sua introdução no sentido de deixar clara, né, a sua tese e trazer também aí a antecipação dos seus argumentos. Então, o que você tem que fazer? Olha lá na proposta aquela a alusão que eu falo para vocês usarem lá sobre o Guarani. Eu acho que vai ficar mais fácil de você escrever, tudo bem? E procure escrever a sua introdução em no máximo 3 períodos, tudo bem? Por quê? Porque aí quando você escreve em 3 períodos, primeiro você contextualiza o tema, depois você traz a sua tese e aí por fim você antecipa os argumentos. Quando você segue essa ordem aqui, ó, você escrevendo em 3 períodos, não corre o risco de você ter erro de fragmentação, não corre o erro de você escrever períodos muito curtos também, tá bom? Inicialmente, é fundamental ressaltar que o genocídio cultural corrói um determinado grupo, uma vez que seus ideais principais são ignorados e eliminados pela sociedade. Ortografia e cuide para não generalizar, não é toda a sociedade, tá? No dia 21 de setembro de 2022, o programa Jornal Nacional, transmitido pela Rede Globo, documentou o legado histórico indígena e a problemática envolvida nesse meio, evidenciando que a supremacia branca oprime esse povo, barrando a disseminação de sua cultura. Ademais, os indígenas são dotados de técnicas e peculiaridades particulares, ó, que está sendo redundante. Todavia, encontram-se presos ao sistema, seus ecossistemas, sua língua, seus símbolos, suas obras materiais desvalorizados pela mídia e ofuscados por grande parcela da sociedade. Logo, ocorre a fragilização da disseminação dessa cultura. Olha só, você usou como repertório, né, a questão do Jornal Nacional. Aqui acabou ficando muito superficial. Por quê? Como que foi nesse dia? Mostrou onde que ela mostrou, né? O Jornal Nacional mostrou de qual indígena que eles estavam falando, de quais povos indígenas. Qual problemática envolvida? Como assim supremacia branca, né? Então, o que que acontece? Aqui na sua redação, nós temos uma abordagem muito superficial, meu amor.
Muito, muito mesmo, sabe? Então, o que que a prof quer que você faça? Eu quero que você volte lá nas aulas de teoria e principalmente nas aulas de redações exemplares, né? As aulas de redações exemplares que estão na plataforma. Essas aulas vão te ajudar demais aí nessa construção, nessa elaboração da sua argumentação, sempre visando ser o mais clara possível. Quanto mais clara você for, quanto mais concisa você for, quanto mais específica você for, melhor, mais você vai se fazer entender para o corretor. Então, eu quero que você dê uma maratonada nessas aulas de conteúdo e antes de passar a sua redação a limpo, eu quero que você releia, sim, justamente para evitar errinhos que apareceram aqui. Outra questão, a sua reflexão crítica, né, que é como se fosse uma espécie aí de conclusão do parágrafo, ela precisa ser mais efetiva. No sentido, meu amor, do quê? De você retomar a sua alusão e confirmar o seu posicionamento. Então, é importante aí que também você tenha palavras que indiquem juízo de valor, né, nessa reflexão crítica. Palavras que indiquem juízo de valor. Tá bom? Então eu quero que você dê uma olhadinha nisso. Dá uma olhada, meu amor, tá? Dá uma olhadinha aqui na plataforma, aqui no YouTube. Tem várias redações que obtiveram notas altas, né? Inclusive desse tema. Dá uma olhadinha aqui nas redações e faça essa comparação para você ver essa clareza aí que está sendo tão necessária na sua produção. Tudo bem? Continuamos. Outro sim, é importante ressaltar que o âmbito indígena é desvalorizado de forma degradante e pertinaz. Cuidado, né? Essas palavras que você não é acostumado a usar fica muito confuso no texto, sabe? O corretor vê que não faz parte do seu léxico. Nesse contexto, o documentário Martírio aborda o massacre sofrido por uma comunidade de índios juntamente à desapropriação de suas terras. Dando extensão, ortografia para essa problemática, é perceptível que gigantescas hidrelétricas, fazendeiros desmatadores e transgênicos adentram no território dos povos com o intuito de ampliar seus capitais. Olha lá a ortografia, impactando e desconstruindo a estrutura natural do local com a prática do garimpo, juntamente a enormes construções. Tá muito confuso. Tem muito erro de paralelismo aqui na sua redação. Muito erro de paralelismo aqui na redação. Olha só, as gigantescas hidrelétricas, os fazendeiros, os desmatadores e os transgênicos adentram. Então, tô vendo as hidrelétricas, os fazendeiros, os desmatadores e os transgênicos adentrarem aí ao território. Então, aqui eu quero que você reveja essa questão, sabe? Eu quero que você reestruture esse seu parágrafo. E aí, vale, né, a fazer a releitura da proposta junto com a análise do meu vídeo, né, que eu analiso lá a proposta para que você consiga trazer a sua redação e consiga argumentar de uma maneira efetiva, de uma maneira eficiente, tudo bem? Você precisa fazer esse movimento de releitura do seu texto, sempre cuidando, olha só, por exemplo, a extensão desse período, você acabou aprofundando demais aqui, tá? Destarte é imprescindível que ocorra uma melhoria na valorização dos indígenas, posto que possuem um aglomerado de ideias que contribui intensamente com a história da América. Como assim, aglomerado de ideias? Portanto, cabe à Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, órgão responsável pela promoção e proteção desses povos, proteger o território indígena por meio de fiscalizações abrangentes liderada pelos funcionários da Fundação, para fins de proporcionar uma vivência digna e a continuidade da cultura indígena. Com isso, torna-se possível que os nativos usufruam do território que os pertencia. Ok, vamos lá. Olha só. Evita trazer informação assim nova na conclusão. Evita trazer esse tipo de América, contribui intensamente com a história, foca na solução do problema. Foca na solução do problema. Portanto, ações são fundamentais para que os indígenas sejam valorizados na sociedade brasileira. Cabe ao fulano, tudo bem? Então, olha só, aqui você me disse quem que vai fazer, o que que a FUNAI é, como que ela vai proteger por meio de fiscalizações com a finalidade. Então, a sua conclusão, ainda que você tenha tido alguns problemas aqui, ela alcança aí aquilo que a banca orienta. Eu quero te dizer o seguinte, veja só,
Você não me convenceu de que os indígenas não são valorizados. Você não me convenceu de que eles sofrem, né, essa desvalorização. Você acabou dando mais ênfase para alusão e para comentários não relacionados, não articulados aí ao tema, do que especificamente para aquilo que a proposta solicitou. Então você precisa ter o cuidado de abordar exatamente o tema. Eu bato muito nessa tecla. Os indígenas são valorizados? Sim ou não? Sim, por quê? Não, por quê? Por que que eles não são valorizados? Então, eu quero que você dê uma atenção também especial aí à língua portuguesa, tá? Teve alguns errinhos aí de língua portuguesa graves no seu texto. 200, 300, 400, 500, 600, 740 é a sua nota, tudo bem? Vamos lá. O importante é você produzir, continuar aí firme no propósito que vai dar tudo certo. Bora escrever redação? Bora, minha filha!